Olá a todos, mais uma vez gravando um vídeo falando sobre os assuntos da espiritualidade. Meu nome é Josir Sartor e hoje trazendo então para vocês um pouco mais de conhecimento para aqueles que se importam em ter mais conhecimento sobre a espiritualidade, tendo noções e um pouco de aprofundamento sobre o que é espiritualidade, os assuntos que se relacionam a isso. Eu estudo desde meados da década de 80 sobre o assunto e nesses anos todos procuro trazer então sempre uma visão mais científica, espiritualizada sobre a realidade que nos envolve. E desde que iniciei esse canal no YouTube, eu procuro então trazer assuntos variados, mas obviamente todos ligados à espiritualidade. Se alguém tiver alguma sugestão de falar sobre algum assunto em especial, coloque nos comentários esse assunto e eu vou analisar a possibilidade de falar sobre ele. E hoje eu vou falar então sobre o Centro Intraterreno Mir Najat. Eu já falei um pouco sobre Mir Najat quando eu citei nos vídeos anteriores sobre os centros intraterrenos. E como mostra o mapa ali, vocês podem ver que Mir Najat está situado praticamente na região central do Brasil. É o único centro intraterreno dos grandes, dos 7 maiores que existem espalhados no planeta. É o único que está situado em território brasileiro. É óbvio que a nível de espiritualidade isso não faz diferença alguma, porque a rigor a localização física desses locais não trazem nenhuma importância, já que para a espiritualidade maior há um todo, o planeta é um todo, o universo é um todo, apenas em planetas ainda atrasados é que se considera a possibilidade de que existam diferenças de raças, de fronteiras, de aspectos mais assim ligados ao ego humano. Então Mir Najat tem essa característica de se localizar na região central do Brasil e tem algumas, destaquei para vocês, tirado de alguns livros do Trigueirinho, algumas características desse centro, para vocês terem uma ideia. E é lógico, por exemplo, alguns livros do Trigueirinho foram escritos na década de 90 e entre eles, a minha opinião, os melhores livros foram produzidos na década de 90. E o livro Mir Najat, com esse título, e outros como Chaves de Ouro, A Cura da Humanidade, também foram todos escritos naquela época. E é sempre bom lembrar que temos que ter em mente a atualização desses dados, né? Porque a nível espiritual, a nível sutil, as coisas que acontecem hoje, talvez amanhã já esteja diferente, talvez daqui a um mês, talvez daqui a 6 meses, porque eles não se detêm em dias, nem horas, nem semanas, nem meses, nem anos. Para eles o tempo é diferente, então são ciclos que avançam em direção a uma evolução maior. Então é bom ter em mente isso, coisas que são passadas em livros que foram escritos em outras épocas,
sejam livros espíritas, livros teosóficos, livros que falem sobre espiritualidade em geral. Há que sempre ter a ideia de atualizar-se, e isso pouca gente faz, porque poucos estudam e poucos entram em sintonia com os níveis superiores de consciência. E aí há uma lacuna imensa daquilo que foi passado naquela época, onde foi escrito o livro ou psicografado o livro, e aquilo que hoje está acontecendo no planeta com a humanidade, porque o que aconteceu em 1991, por exemplo, fazia parte, dizia respeito à evolução de 1991. Hoje estamos em 2023, então existe toda uma conjuntura diferenciada sobre a sequência dos fatos, sobre a evolução do planeta, a evolução da humanidade. Então temos que ter em mente isso. E naquela época, então, nos trechos que eu destaquei para vocês terem uma ideia do que era falado sobre Mir Najat, o livro diz assim: portas interdimensionais existem em todo o plano material e independem de situações físicas e concretas. Através delas, vários centros intraterrenos receberão parte da humanidade de superfície no momento do resgate. São como Mir Najat, centros que atuam em coligação com aqueles que, no circuito energético planetário, cumprem função mais vasta. Então, o que ele coloca aqui é uma coisa muito importante. A situação física, a localização física, como eu mostrei no mapa, foi só para ter-se uma ideia de uma localização mais ou menos de um centro intraterreno. Mas eles também se modificam as suas localizações, eles também vão se expandindo conforme a necessidade, conforme está se instalando cada vez mais os planos superiores nesse planeta. E então é importante a gente ter essa ideia também, que depende, como diz ali, da situação física e concreta. É sempre bom lembrar também que o centro intraterreno não existe no plano físico. Isso é uma confusão que as pessoas fazem e ficam falando que centros intraterrenos são seres negativos, trevosos, são demônios, porque estão embaixo da terra. Então aquelas fantasias, aquelas mistificações. Há quem queira encontrar seres intraterrenos de corpo físico. Os centros intraterrenos e seus habitantes existem num plano suprafísico, num plano sutil. Por isso que independe de situações físicas e concretas, como diz ali no livro. Então, os centros intraterrenos se manifestam em certos momentos com suas energias, suas naves, seus seres, para a humanidade encarnada, para a humanidade de corpo físico, conforme haja necessidade, conforme haja alguma importância nisso. Senão eles ficam existindo, fazendo a sua evolução, cuidando da humanidade no nível extrafísico, no nível sutil, onde a frequência vibratória é muito alta. É que nem as colônias espirituais. Elas existem num nível extrafísico que não é intraterreno, e poderia se dizer, para se ter uma noção, elas estão situadas no nível do ar aéreo, acima da crosta física, da crosta superficial do planeta. Mas os centros intraterrenos, pelo contrário, não quer dizer que sejam inferiores às colônias espirituais. Eles têm uma frequência vibratória muito mais alta. O fato deles se localizarem intraterrenamente é devido
o plano superior determinar esse tipo de localização por considerar muito mais coerente, muito mais eficaz a localização deles no nível intraterreno. E ali um outro trecho do livro diz: o estado mental da humanidade de superfície em muito se diferencia do intraterreno. Em Mir-Najar e em outros centros do planeta, centros intraterrenos, a energia mental existe em perfeita integração com a atividade transformadora de Onozone e em cristalina conexão com os planos superiores. Tornou-se deles um instrumento de trabalho. Então aqui, que nem é colocado, o estado mental da humanidade de superfície em muito se diferencia do intraterreno, justamente isso que eu falei para vocês. No nível da superfície, no nível dos encarnados, geralmente o padrão mental é baixo, a maior parte dos encarnados. E no nível intraterreno é muito elevado. E ali ele fala da energia transformadora de Onozone. Onozone é um nome que o Trigueirinho, o grupo dele, deu para a energia que existe nesses centros intraterrenos e também, diga-se de passagem, intraoceânicos. Então é uma energia muito potente que existe lá, é característica, cada centro intraterreno tem uma energia Onozone específica. Então essa energia é típica dos centros intraterrenos. Continuando, os corpos de superfície, que ele se refere aos corpos físicos, mesmo dentro da aura intraterrena, continuam sob a lei da desintegração da matéria e, até que tenham em si o novo código genético totalmente implantado, não podem permanecer em Mir-Najar a não ser por períodos. O trabalho de cura ali realizado permite a integração das moléculas na regência desse novo código que está sendo incorporado naqueles que, na superfície, estão se tornando os filhos do Sol. Então, o que acontece? Já de há muitos anos, o trabalho incessante do plano superior com a humanidade que dá abertura, a humanidade terrestre, a humanidade encarnada que dá abertura para receber energias de mais alta frequência, energias mais potentes. E nesse trabalho que eles fazem com a humanidade que dá essa abertura, a humanidade que quer o bem, a humanidade que quer evoluir, eles passaram a implantar, vamos dizer assim, um quantum de energia, um pacote de energia que foi chamado pelo Trigueirinho e o grupo dele de novo código genético. Esse pacote de energia atua nas estruturas de cada corpo físico, de cada corpo sutil, de cada ser, que dá essa abertura. E esse trabalho, essa concentração de energia, esse quantum de energia, passa a elevar ainda mais esses corpos sutis e, em consequência, para quem está encarnado, eleva e harmoniza, equilibra o corpo físico também. Então ele fala que na superfície estão se tornando os filhos do Sol, fazendo uma alusão aos seres que, dando essa abertura, passam a ter uma energia mais elevada, uma energia mais plena, equilibrada, um grau de harmonia, de equilíbrio, de humildade muito grande. E ele cita também Mir-Najar como um estado de consciência que se manifesta em diversos planos, expressa-se em cada um deles, em diferentes graus. Com o desenvolvimento dos indivíduos e das energias envolvidas nesse trabalho nos planos materiais e pelas interligações que mais conscientemente forem se delineando entre as dimensões sutis e mais densas, novos horizontes se abrirão e novas possibilidades se acrescentarão às inicialmente visualizadas.
Então, ele quis dizer que o Mirinajá, o centro intraterreno Mirinajá, se expressa em diferentes graus, ou seja, em diversas e diferentes graus de energia, trabalha em vários planos simultaneamente para atuar tanto no planeta como na humanidade. Então as energias de Mirinajá podem atingir até o corpo físico, vai atingir a mônada do ser, o corpo búdico, o corpo átmico, mental superior, mental inferior, o corpo astral e, por fim, o corpo físico. Por isso que ele coloca que Mirinajá atua em diferentes níveis, né? Em diferentes graus. E continuando, ele diz: sob certo ponto de vista, Mirinajá, Erx e Aurora, que são os outros dois centros intraterrenos. Eu tenho, para quem ainda não assistiu, eu tenho outros vídeos que eu falo sobre os centros intraterrenos, e específico sobre Erx e sobre Aurora. Então, sob certo ponto de vista, esses três centros intraterrenos trabalham em comunhão interna. Tanto a consciência de Erx está em Mirinajá, como a consciência de Mirinajá está em Erx. O mesmo ocorre entre Aurora e Mirinajá. Então é interessante sempre ter em mente que todos os centros intraterrenos, assim como todas as colônias espirituais, estão interligadas, não existem limitações. Uma colônia espiritual aqui no Brasil está interligada com uma colônia espiritual no Japão, na África, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Turquia. Todas estão interligadas, e da mesma forma os centros intraterrenos. Todos eles estão interligados, se manifestando simultaneamente em diversos pontos, desses pontos de maior concentração, onde estão localizados, mas também nas ramificações desses centros intraterrenos que estão espalhados em vários pontos do planeta. E ele continua dizendo: nesse momento, que era 1991, quando o livro foi escrito, Mirinajá assumiu em si a fusão das energias desses dois centros maiores, a fim de canalizá-las para a superfície da Terra na forma de trabalhos nos éteres, ou seja, trabalhos nos planos sutis, na forma de elevação do potencial e da consciência planetária. Para isso era necessário que esse centro Mirinajá tivesse em si a essência da síntese, daí sua origem como expressão de Mistritlan. Então, Mirinajá, trabalhando com os outros centros intraterrenos, termina tendo essa função de trazer essa consciência, esse trabalho de elevação da consciência planetária, de todos os reinos do planeta Terra, inclusive o reino nominal. Daí ele coloca sua origem como expressão de Mistritlan. Mistritlan, para quem não sabe, é o centro intraterreno principal atualmente, é o centro intraterreno que comanda todos os demais. E ele continua: respondendo a um chamado do centro maior, que é Mistritlan, Mirinajá acolhe e sustenta o trabalho de cura em colaboração com a Aurora, bem como complementa e traduz o trabalho de formação de Erx, como centro de um tetraedro que tem em sua base os espelhos maiores. Espelhos maiores se refere aos centros intraterrenos de Mistritlan, Erx e Aurora. Mirinajá exerce também a função de ponte entre essas energias e a humanidade de superfície. Então, desde já daquela época, da década de 90, as energias eram canalizadas de vários centros intraterrenos, em especial Erx, Aurora e Mistritlan, e Mirinajá servia já desde daquela época como uma ponte de emanar esses focos de energias superiores
para a humanidade, né? Para a humanidade encarnada. Quando ele fala humanidade de superfície, é a humanidade encarnada que está habitando a superfície do planeta. E continuando, em Mirnajar há 7 estágios de trabalhos de cura. Em cada um deles atua uma falange composta de hierarquias e seres celestiais, que eu costumo chamar de amigos maiores. Desses 7 escalões, 3 lidam diretamente com os processos de cura nos planos da matéria. Então aqui eu diria que hoje em dia, por informações maiores, desses 7 escalões, todos lidam diretamente com os processos de cura nos planos da matéria. Então vocês veem que foi ampliado e muito, porque o que acontece? Aqueles que absorveram as energias maiores, não só de Mirnajar, mas aqui falando desse centro especial, foram evoluindo. O planeta foi evoluindo da década de 1990 para cá. Então, os que não seguiram o ritmo evolutivo, os que não cresceram, os que não deram abertura ao longo desses anos, foram ficando para trás. Então, o que acontece? Aqueles que deram abertura, esses centros intraterrenos, em especial Mirnajar, passaram a trabalhar cada vez mais nesses seres que dão abertura. Então, é uma sequência natural de fatos que vai determinando quem vai ser ajudado ou não pelo próprio estado de abertura que cada ser dá em si. Então, hierarquias de cura ligadas ao centro de Mirnajar reúne consciências que trabalham mais diretamente com a purificação, a transformação e a harmonização dos níveis materiais dos indivíduos que se abrem à vida interior. É uma falange de seres totalmente libertos da densidade material, ou seja, eles não têm mais egos, né? E que por vocação interna e sacrifício no sentido de quererem se doar, né? Sacrifício no sentido de estarem abertos a um estado de doação. Na verdade, não é exatamente um sacrifício, é uma opção que esses seres fazem de ajuda à humanidade, e eles fazem isso com muita alegria, com muita felicidade. Então, Trigueirinho coloca aqui vocação interna e sacrifício, no sentido de se propor a um trabalho, de ser realizado sem sacrifício, mas de livre e espontânea vontade. Então, esses seres realizam a cura nas 3 dimensões, chegando atualmente a aproximar-se muito da aura do homem resgatável. Então, já naquela época ele dizia que estava chegando perto da aura, do campo de energia que todos nós temos. E o homem resgatável se refere àquele ser que desperta uma realidade superior, aberto a uma realidade superior, pode ser resgatado, pode ser retirado de certos níveis de energias densas, e no caso de ocorrer algum tipo de catástrofe mais grave, esse ser resgatável poderá ser recolhido sem que passe pelo processo do desencarne. Ele vai ser recolhido pelas energias, pelas naves desses centros intraterrenos, num processo bastante natural para eles. Aquele que conhecemos como Padre Pio pertence a essa falange. Então, os seres que são hierarquias no centro intraterreno, como o Padre Pio é de Aurora, certamente atuam nos outros centros intraterrenos plenamente, em pleno amor, em pleno conjunto, né? Não existem diferenças. Então ele coloca aqui em Mirnajar
há santuários, ele coloca como santuários, seriam locais de atendimentos que trabalham os corpos densos dos homens terrestres resgatáveis. Mesmo em corpo físico, um indivíduo pode ser para lá encaminhado e passar pelas transmutações de que necessita. Isso se refere àquilo que muitos espiritualistas ouvem falar das cirurgias espirituais. Então, o que acontece nas cirurgias espirituais? Muitos dos corpos sutis são desdobrados pelos amigos maiores, naquele momento que a pessoa está lá concentrada, e são levados para colônias espirituais. E se a pessoa tiver mais merecimento ainda, vai ser conduzido a um centro intraterreno para lá ser tratada. Então é isso que é mencionado aqui, passar pelas transmutações de que necessita. Então, com os corpos sutis, geralmente o corpo astral, o mental inferior e o mental superior, e com repercussão no corpo físico, eles vão trabalhar removendo bloqueios de energias, traumas de outras vidas, enfim, é dado uma geral para reequilibrar o ser. E aqui ele dizia assim: isso entretanto é muito raro, tendo ocorrido apenas com certas entidades, com letra maiúscula, quando encarnadas em veículos materiais na superfície da Terra. Por ser regido pelas leis do plano físico, é preciso haver uma adaptação magnética de todo o sistema corpóreo para que este possa penetrar as esferas sutis no campo ou no ozônio intraterreno. Então, claro que naquela época, um ser que já podia ser trabalhado com a energia de Mir-Najad, por exemplo, e ele já poderia continuar sendo cada vez mais. E aí, com o tempo, passou a não ser tão raro, como ele diz aqui, que um ser no plano físico, ou seja, um ser encarnado, fosse trabalhado com as energias de Mir-Najad. Justamente porque se na década de 1900 você já começou, 1990, né? Você já começou a ser trabalhado com essas energias, imagina hoje o quanto esse ser é trabalhado. Então deixou de ser algo raro para ser por merecimento desse ser, apenas por merecimento. Isso quem determina é o plano superior. Esse ser passa a ser trabalhado, ajudado com essas energias volta e meia, conforme as necessidades, conforme o momento que o ser vive. E aqui ele continua também dizendo: não só a irradiação de cura é trabalho de Mir-Najad, sendo uma das suas funções reunir em si energias dos três espelhos maiores, Misthislan, Hermes e Aurora. Mir-Najad as recebe, dá-lhes a sua própria nota e as retransmite para os níveis de superfície do planeta. Assim, a instrução advinda de Hermes é emanada de Mir-Najad. Então, ele descreve aqui um pouco do mecanismo, né, que Mir-Najad, como eu falei antes, como ele citou antes, trabalha com a energia desses centros intraterrenos, canalizando para a humanidade encarnada, mas que também colabora com a sua característica típica de energia, né? Então Mir-Najad não só canaliza, como também contribui. E também ele coloca aqui um trabalho especial junto aos reinos da natureza, é também desenvolvido em Mir-Najad, levando em conta a vida que se desenvolverá sobre a Terra após a grande libertação. A grande libertação é a modificação profunda que vai ser feita nesse planeta, nessa humanidade, que inclusive já está sendo feita, né? Com todas essas transformações, com todas essas catástrofes que estão aí, trazendo o fim de uma era material atrasada, ultrapassada, e o início de uma era mais elevada, mais sutil, mais evolutiva, onde inclusive o dinheiro não é o mais importante. Aliás, o dinheiro não existirá, né?
Então essa atividade é levada a cabo em estreita colaboração com as naves laboratório que permanecem na órbita da Terra nos planos sutis e que têm a tarefa específica de lidar com esses reinos, os reinos da natureza, os reinos inferiores ao reino humano. Então ele também cita que em Mirnajá, intensa luminosidade de ozônio é emitida por esse centro intraterreno que traz uma grande harmonia. Toda essa energia de Mirnajá chega até os nossos corpos sutis, primeiramente, através dos nossos chakras. É a importância de nós termos os chakras o mais abertos e limpos, desbloqueados possível. E ele também diz que durante o sono físico, né, muitas dessas pessoas são levadas também, conforme o merecimento, a Mirnajá para lá serem trabalhadas. Então vocês veem que é tudo uma questão do ser estar em abertura, estar no bem, fazendo bem, mantendo virtudes como a harmonia, o equilíbrio, a humildade, um estado de fé, de acreditar que existe uma força superior coordenando, conduzindo tudo, e tudo isso favorece para que o ser possa então ir sendo trabalhado, se desfazendo dos seus níveis densos, dos seus egos bloqueados, que geram bloqueios há inclusive séculos, né, ao longo das várias encarnações. Então, basicamente, era isso que eu queria passar hoje para vocês, sem me estender muito. O assunto é enorme, é vasto, mas só para vocês terem uma ideia de tudo isso que ocorre no nosso planeta, nessa humanidade em especial. Então, lembre-se de dar o like, o gostei, se gostaram, se inscrevam no meu canal e até um próximo encontro, um próximo vídeo. Até mais!